resolver o seu problema, Ele é Deus. Se Ele não resolver, Ele continua sendo Deus. Então, você tem que adorar Ele, servir a Ele resolvendo ou não a sua causa. Temos em nome de Jesus Cristo. Podem sentar, igreja. Louve ao Senhor e participe. Primeiro os músicos. Se tem uma coisa que eu me alegro, claro, eu me alegro com as minhas vitórias, mas eu me alegro muito com a vitória da igreja. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus quando o irmão consegue a vitória. Senhor, e participe. Aleluia, Jesus. Primeiro os músicos. Aleluia, Jesus. É um marco na nossa vida, cada mês. Todo herdeiro da justiça que vem da fé. A fé deste homem e a mensagem que ele pregava era a verdade, era a justiça. Deus preservou a Noé, pregador da justiça, mas a sua família, quando fez cair sobre a humanidade um dilúvio, dando fim àquela imensidão de homens ímpios, homens que rejeitaram a voz de Deus. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Está lá no livro de Gênesis capítulo 6, verso 9. Noé, um homem justo e perfeito no meio dos homens da sua geração. A gente tem que tomar cuidado, é muito difícil isso. Ser justo, ser diferente no meio da nossa geração. Em qualquer panelinha, em qualquer rodinha de conversa, em qualquer salinha de QQ, qualquer reunião, nós precisamos estar atentos para não sermos contagiados com os costumes deste mundo, influenciados pelas doutrinas falsas, muitas vezes levado ao ódio, coisa que não deve entrar no coração do cristão. Irmãos amados, pregar a palavra não é tão simples, mas é necessário. Não é tão simples, sabe por quê? Porque se você vai pregar a justiça, você tem que praticar a justiça. E praticar a justiça, muitas vezes, não é fácil. Você tem que negar a si próprio. Você tem que andar na contramão do mundo. Você nunca está do lado da maioria. Você às vezes é mal visto, você é mal interpretado, assim como o nosso diácono diz, na rodinha aí fora, o que fala? Dízimo, ir lá ver oferta. Irmãos, é importante a gente ter sensibilidade, ter uma visão mais ampla. Mas o homem que deixou a sua vida pessoal para pagar o preço na obra do Senhor, eu posso confirmar isso. Já fui tesoureiro da igreja sede, já acompanhei muito na jornada desse ministério, já estou há mais de 20 anos nesse ministério. Louvo a Deus que o nosso ministério tem preservado a sã doutrina, mas para isso homens têm que pagar o preço. Por quê? Pregar a verdade tem que ter coragem. Mas irmãos, a verdade é que se nós levarmos para o povo aí de fora a necessidade de mudança, de correção, nós vamos ser muito mal interpretados, nós vamos ser muitas vezes chutados. Mas a palavra de Deus, irmãos, eu quero aqui fazer uma rápida mencionar rapidamente o livro de 2 Timóteo capítulo 4. Eu gostaria que acompanhasse aqui 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Vamos acompanhar o texto aqui, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade,
voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nesse texto o apóstolo Paulo está orientando, já no final da sua vida. O apóstolo Paulo sabia que ele partiria logo em breve, mas ele era um homem preocupado com a palavra de Deus, com a obra de Deus. E talvez o apóstolo Paulo pensasse assim: eu vou partir logo, e quem é que vai continuar pregando a verdade? Quem é que vai se preocupar agora, para o ministério da pregação da palavra? O ciclo de oração cantou aqui, Se não pregar, se não canta hoje, vai cantar quando? Se não pregar hoje, vai pregar quando? E você quer saber o melhor tempo da gente pregar? Não é amanhã, é hoje, é já. Principalmente tendo uma avaliação geral da qual o mundo caminha. Os sinais estão cada vez mais fortes, constantes. Isso significa que o tempo está se findando, mas há uma ordem da parte de Deus para que o evangelho seja pregado em toda a terra. Mas pastor, então quer dizer que quando o evangelho for pregado em toda a terra, aí então Jesus volta? O texto diz: e o evangelho será pregado, e então virá o fim. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra da verdade. Aleluia. Muitos estão enganados, muitos estão iludidos, muitos estão perdidos no mundo de sombra, de dor, de ilusão. Mas você é portador da palavra de Deus, da palavra que transforma, que cura, que liberta. E esta causa não era só do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, enquanto viveu, ele fez um trabalho maravilhoso, mas ele tinha que deixar discípulo, ele tinha que continuar aquilo. E aí então, para Timóteo, ele traz algumas orientações. Neste pequeno texto que nós lemos aqui, tem 9 ordens imperativas por parte do apóstolo, usado por Deus para o jovem pastor Timóteo, para que ele viesse dar continuidade ao ministério da pregação da palavra. Talvez a gente não se importa de pregar, porque já pregaram para mim, eu estou bem, minha casa está bem, estou tranquilo. Mas irmãos, e o próximo? E a compaixão? Você para às vezes para se colocar no lugar daqueles que estão sofrendo? Não é só de ver cenas de guerra, não é só isso, porque graças a Deus, irmãos, lá naquele país que está sendo bombardeado, tem também servo de Deus lá. A igreja está ativa até, tem pastores que estão fazendo culto. Eu pergunto, será que se fosse aqui, você viria na igreja hoje? Se coloque no lugar deles. Até estava questionando isso com a minha família. O que acontece? Meus filhos perguntaram: o que se for acontecer aqui? O que a gente faz? O primeiro avião para o Brasil vai embora. Na lógica sim, mas eu não sei. A gente quer fugir, quer cuidar da nossa vida, se proteger, mas você teria coragem de pensar só em você, ir embora e abandonar todos que estão aqui? Se pudesse aqui, no nosso meio, tem mais ou menos 30 pessoas. Se tivesse hoje a oportunidade, chegasse aqui uma ordem: olha, é o seguinte, só dá para ir 10. Irmãos, talvez no nosso meio tivesse gente que saía no tapa. Eu vou. Você fica aí, você se vira. Falta de amor. Quem é que está se doando pelo outro? Quem é que está preocupado com o outro? Esse sentimento, essa importância para o próximo, ela tem que ser constante na nossa vida, irmão. Se tem uma coisa que eu me alegro, claro, eu me alegro com as minhas vitórias, mas eu me alegro muito com a vitória da igreja. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus quando o irmão consegue a vitória.
Eu me emociono porque eu sei que o meu coração está envolvido com o teu coração, com o coração de Deus. Às vezes a gente sabe, tem pessoas aqui que passam dificuldades tão grandes, que eu fico pensando, meu Deus, como solucionar isso? Eu não posso fazer nada, eu posso orar. Mas não é só orar, irmãos. Eu preciso ensinar o que é certo. Assim como um dia o pastor Jonathan ele veio pregar, veio ministrar ainda no início dessa igreja, que era ali em Randa. E eu me lembro daquele dia que ele falou assim, ó, se Deus resolveu o seu problema, Ele é Deus. Se Ele não resolver, Ele continua sendo Deus. Então, você tem que adorar Ele, servir a Ele resolvendo ou não a sua causa. Qual foi a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Eu não estou servindo a Deus condicionado. Eu só vou servir a Deus se a minha família tiver, ó, beleza. Se eu tiver com saúde. Irmãos, tem gente que não tem saúde, mas está no campo missionário, fazendo a obra. Tem gente que está pagando preço, e nós não podemos ficar no nosso cantinho confortável, porque esse texto aqui, o que fala? Olha aqui, irmãos, quando fala aqui, ele enfatiza, Paulo enfatiza para que Timóteo se atente ao chamado. Desperta, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Deus tem um chamado particular com cada um de nós aqui, irmãos. Você não precisa ser igual eu, não precisa ser igual o presbítero, mas Deus te deu algo para realizar nessa terra. Você já pensou na importância da sua vida para o próximo, até mesmo para os teus? A importância, irmãos. O que o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo? Esteja disposto, sofre as aflições pelo evangelho, seja obediente, seja exemplo, defenda a verdade. As pessoas estão se vendendo por tão pouco, as pessoas estão trocando os valores por tão pouco. Ontem, falando sobre a morte, ninguém quer morrer. E eu fiz uma pergunta aqui: se for declarado a ordem, eu tenho certeza que o presbítero tem a mesma posição que eu. Eu acredito que quase a maioria aqui, eu não sei se alguém pensa diferente, porque nos dias que nós estamos vivendo, irmão, tem gente sendo padrinho de casamento de homem com homem, tem gente sendo padrinho de casamento de mulher com mulher, e as leis estão mudando, porque a impiedade, eu falei um dia, eu estou pensando nisso, eu quero trazer uma palavra, eu preciso me aprofundar mais, porque a gente sabe o que é democracia. Democracia é governo humano, é onde todo mundo tem direito. Democracia é bom. Nós estamos num país, na qual a democracia ela é exercida, lá no Brasil também. Mas você vê que diante da democracia, onde todo mundo pode tomar decisões, opinar, ter direito, você vê que ainda que com toda a liberdade, as pessoas não sabem escolher. Sabe por quê? Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Quando Jesus Cristo estava ali preso, o que o povo clamava? Solte quem? Solte Barrabás. A voz do povo não é a voz de Deus, irmão. A voz de Deus está aqui, registrada para nós. A voz de Deus está sendo pregada nesse púlpito constantemente. A voz de Deus tem alcançado nosso coração para a correção, para a direção das nossas vidas. E se você for atentar à voz de Deus, a orientação que o Senhor tem nos dado, não tem como aplicar isso neste mundo, se você não for na contramão. Se você não for na contramão, não tem como. Então, se você for aplicar a palavra de Deus na sua vida, nos nossos tempos, você vai ser visto como um louco, como um ignorante, conforme nosso irmão falou, Mas, irmãos, é importante pregarmos a verdade, a palavra de Deus. Está disposto mesmo a sofrer as aflições, porque existe uma mensagem de poder que transforma. Jesus Cristo salva.
Aleluia, Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. E no capítulo 4, verso 1, o que Paulo diz? Conjuro-te. Isso é um pedido que não se pode negar. Conjuro-te. Diante de quem? Olha o texto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra, a verdade. Aleluia. Conjuro-te. Olha só, todos nós aqui fizemos um compromisso. Você não fez um compromisso diante, muitos aqui não fez um compromisso diante da minha pessoa, da pessoa do presbítero, de qualquer outro. Alguns aceitaram Jesus lá na sua terra, lá no seu estado, lá no Brasil, ou alguns aceitaram aqui. Mas saiba de uma coisa, o dia que você decidiu servir ao Senhor, sabe quem está de testemunha com isso? Sabe quem viu isso? O próprio Senhor Jesus. Ele viu e ele se alegrou. Houve festa no céu, seu nome foi escrito no livro da vida. Um compromisso de servir e de pregar a verdade, de andar na verdade. Olha só quem são essas testemunhas desse comprometimento tão importante na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, é testemunha disso. Pregue a palavra, inste, se posicione. Quando fala instes, está dizendo para você se posicionar, não é insistir, mas se posicionar. Em tempo e fora de tempo, quer queira ou quer não, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ah, pastor, não dá, por causa disso, por causa daquilo. Se nós juntarmos as nossas desculpas, irmãos, elas são tantas que chega a enganar a gente mesmo. As nossas desculpas chega a envolver, a gente vive muitas vezes baseado em desculpas, mas é preciso se posicionar com paciência, com amor, com correção. Nós temos que pregar a verdade, doa quem doer. É certo que alguns demoram de aprender, algumas pessoas parece que não entra na cabeça, está fazendo errado, está andando errado. A gente orienta, a gente chama às vezes, conversa em particular, a pessoa, entra aqui, sai aqui. Não vive mudança, não vive transformação. Como é que prospera? Impossível, irmãos. Se tem uma coisa que anda junto com a prosperidade, é a nossa obediência. Nós só vamos prosperar se nós andarmos em obediência à palavra do Senhor. Com paciência, com amor, precisamos pregar a palavra. Por quê? Porque tem muita gente perdida, enganada. Apostasias estão abandonando a casa do Senhor, a obra de Deus. Mas para isso, nós precisamos pregar a verdade. Mas para pregar a verdade, precisamos estar preparados. E no verso na qual termina esta minha reflexão, verso 5, capítulo 4, verso 5. Mas tu, você sobe. Isso aqui não é só para Timóteo, isso é para nós. Você sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. A importância de nós nos posicionarmos. Nós precisamos ter uma preparação pessoal, orar, ler a palavra, santificar. Santificar, irmão, sabe como é que santifica? Não é ficando de joelho 3 horas, 4 horas, 5 horas, não. Isso às vezes é até sacrifício de tolo, porque a palavra não manda a gente fazer isso. Eu acho maravilhoso quem tem costume de orar 2, 3 horas de joelho. Glória a Deus. Conheço gente que tem calo no joelho de tanto orar. Maravilha. Mas isso não impede também, isso não significa que ora mais tem menos problema. Pelo contrário, parece que até vem mais problema. Quem é mais dedicado parece que enfrenta coisas maiores ainda. Mas orar, irmão, é sem cessar, é constantemente, é todo dia, é se envolver realmente nesta batalha diária,
mas nós temos que ser controlados. Quando todo mundo está confuso, quando todo mundo está descontrolado, quando todo mundo não sabe o que fazer, nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, conhecedores da palavra, e precisamos trazer ânimo. Foi pregado aqui semana passada sobre o ânimo, e nós não podemos deixar ser levado por palavras contrárias, nós não devemos deixar ser levado por circunstâncias da vida, coisas que não estão dando certo. Não está dando certo lá, mas isso não vai impedir de eu estar na casa do Senhor. Tem coisa que não está funcionando do jeito que eu gostaria, mas isso não vai interferir na minha adoração para com Deus. Ah, mas Deus, por que Deus não te dá a vitória sobre isso? Porque Deus, Ele sabe que muitas vezes nós precisamos ser moldados. Talvez Deus dê a vitória para você, e você já não vai dar tanta importância na sua busca para com o Senhor. Deus sabe o que faz, e Ele está no comando de tudo. Essa guerra, essa situação que está acontecendo, irmãos, a qualquer momento, isso tende a piorar. Qual é a nossa posição? Como cristãos, como igreja do Senhor, diante das situações que estamos vivendo, irmãos, essas narrativas falsas, os falsos testemunhos, as fake news, as crises políticas e mundiais, nós não devemos estar nesta onda. A igreja do Senhor, ela caminha por passos diferentes do mundo. Não se apavore, saiba que tudo tem que acontecer conforme o nosso Deus ordena. Nada está fora da mão do Senhor. E aí, onde entra a nossa parte? Qual é o nosso papel diante de toda essa situação? É ficar firme, é pregar a palavra, é permitir ser renovado, transformado. Diante de toda a dificuldade que nós enfrentamos, o que nós temos que fazer? Não podemos parar, temos que continuar, temos que estar de pé, temos que servir ao Senhor, porque a nossa vida, ela não depende das circunstâncias, mas ela depende de Deus. As circunstâncias podem ser todas contrárias, mas Deus é Ele que rege a nossa vida. Se coloque de pé nesse momento. Por isso eu quero alertar-vos com respeito à comunhão na noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Algumas pessoas estão ensinando até mesmo que não é necessário vir à igreja. Algumas pessoas estão ensinando que você não precisa ter pastor, que você não precisa dar satisfação para ninguém, que você é dono da sua vida, que você pode viver o que você quer. Mas a palavra da verdade não diz isso. A palavra da verdade diz que nós somos um corpo, em amor, em comunhão, em união. E este amor tem que reinar em nossos corações verdadeiramente. Aleluia. Não é só bater cartão no culto, irmãos, mas é ser um cristão. Todo culto de ceia é um culto de reflexão quanto à nossa condição espiritual. Tanto é que o texto nos orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, quero convidar aqui os diáconos, os obreiros, e gostaria que a igreja acompanhasse comigo essa leitura de costume. Vamos estar aqui ministrando a poderosa palavra do Senhor, ministrada ao apóstolo Paulo, orientando e trazendo a nós este ato tão importante de cear na casa do Senhor, como igreja, como corpo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu gostaria que você fizesse um autoexame agora. Se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser orar, começar orando, eu gostaria que você fizesse um concerto agora com a sua vida, os detalhes que pode até parecer pequeno, mas são importantes. Você nem precisa contar quais, mas há uma intimidade sua com Deus, e Deus está neste lugar, ouvindo, lendo o nosso coração. Eu gostaria que você fosse muito sincero agora, com a sua condição espiritual, diante de Deus, orasse ao Senhor antes de tocar neste pão e neste cálice, fazer uma autoanálise, entender o seu chamado, a sua posição, o seu posicionamento como servo de Deus. Você tem feito o que o Senhor tem pedido para você? Você tem se posicionado conforme o Senhor tem lhe orientado, conforme a palavra de Deus diz? Não estou aqui para criticar ninguém, para julgar ninguém. Estou aqui para também fazer o exame e ser examinado. Estou aqui para cumprir a palavra do Senhor. Eu sei que você também está aqui na mesma forma, na mesma condição. Eu gostaria de orar junto com a igreja. Faça a sua oração. Não preste atenção na minha oração, mas faça a tua nesse momento. Aleluia. Você pode orar ao Senhor nesse momento. Você pode abrir o teu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Meu Pai Celeste, na tua presença nós estamos. Reconheço as minhas falhas, as minhas debilidades, muitas vezes, Senhor Deus, a minha teimosia, mas eu reconheço, Senhor Deus, que de mim próprio eu não vou conseguir, com as minhas forças eu não vou conseguir, mas eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pois tu morreste na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E eu posso sentir o teu mover neste lugar, nesses corações aqui presentes. E eu peço a ti, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo venha, Senhor, fazer um check-up em cada coração. Oh Deus, convencendo-nos, ó Pai, a estar alinhado à tua vontade. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Oh Pai Celeste, que nós possamos, Senhor Deus, participar deste pão e deste cálice com o coração aberto para louvar a Ti, e que nós possamos nos posicionar diante de Ti nesta noite e sair deste lugar com o coração cheio de ânimo, convicto da missão que o Senhor nos deu de pregar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pois um dia alguém pregou para mim, alguém pregou para o meu irmão, outrora na vida largada deste mundo, no lamaçal do pecado, o teu amor nos alcançou, nos resgatou, e hoje nós estamos aqui na tua casa, Pai, para louvar o teu nome. Que a tua graça, Senhor Deus, venha nos envolver, pois a tua graça nos basta, nos capacita, nos enche, Senhor Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar o presbítero Gilberto para estar orando e apresentando o pão como símbolo do corpo de Cristo, e somente aqueles que são batizados nas águas e membros da congregação participar. Oramos. Seu Deus e Pai, Senhor Jesus, eu quero lhe dar graças, Senhor Deus, por este momento. Ó Deus, aonde ali, Senhor Deus, a oportunidade foi nos dada, ó Deus, de reconhecer, ó Pai, a nossa situação perante o Senhor. Dou graça pela oportunidade, dia a dia na minha vida, na vida dos meus irmãos, da minha família. Pai querido, Pai, neste momento eu quero aqui apresentar este pão, Senhor, simbolizando o seu corpo, Pai querido, que foi moído ali naquela cruz, por amor a mim, Senhor Deus, a minha família, todos aqueles que se chegaram, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Podem sentar, igreja. Louve ao Senhor e participe. Aleluia, Jesus. Primeiro os Glória a músicos. Deus. Aleluia, Jesus. É um marco na nossa vida. Cada mês, nesta ocasião da ceia,